do mundo, filho unigênito, nascimento virginal, entre tantas outras afirmações, são na realidade mitos. Vejam bem os senhores, são mitos importados das religiões pagãs, como produtos criados com elementos das antigas divindades mitológicas dos séculos anteriores a Jesus. O autor desvela que a grande semelhança entre Cristo e várias outras divindades, muitos anos antes já cultuadas, como Osíris, Horus, Buda, Mítara, dentre outros, leva-nos à conclusão de que o cristianismo é uma religião sincretista, uma vez que é a fusão de diversas crenças e mitos. E aceitar mitos religiosos como verdade, é claro, fica a critério de cada um, de acordo com a fé que alimenta o entendimento no respectivo estágio evolutivo da criatura. Aliás, afirma Pinheiro que os mitos religiosos, quando interpretados simbólica e metaforicamente, têm um grande valor e merecem o respeito da mesma forma. Mas esses mitos, quando interpretados literalmente como verdades históricas, absolutas e exclusivas desta ou daquela religião, representam um grande mal para a sociedade e para o mundo. Ora, a interpretação literal dos mitos religiosos mantém os crentes presos a mentiras, confundindo a verdade histórica com a linguagem literal da linguagem humana. Aliás, referindo-nos ao imaginário humano em termos de religião, sempre fértil, diga-se de passagem, temos de nos libertar da propaganda enganosa que fez das coisas celestes um repositório das fantasias terrenas. Assim, Jesus, de ser humano, transformou-se em Deus, fazedor de milagres, com direito a nascer de uma virgem, ressuscitar e tantas outras proezas criadas pelo imaginário. E seguindo esta linha de raciocínio, o bom senso encarnado, Kardec, diz que é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. E que Pinheiro aponta destemidamente um rol de inverdades atribuídas a Jesus, que ao invés de unir os cristãos e não cristãos, os separa com afirmações exclusivas. E assim, na conclusão, tenho o prazer de recomendar aos senhores, irão assistir à palestra desta noite, no lançamento desse livro, eu recomendo que leiam, analisem, porque tenho plena certeza que aquele que ler a obra com espírito desarmado, no final da leitura, não será mais ou menos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parabéns, companheiro Pinheiro. Olá, amigos. Meu nome é José Pinheiro de Souza. Sou professor aposentado de 2 universidades, a Universidade Estadual do Ceará e a Universidade Federal do Ceará. Fui professor de inglês e de linguística aplicada. Tenho PhD em linguística e, por isso, fui professor durante 30 anos de linguística aplicada nessas 2 universidades. Até os meus 57 anos, isso faz 16 anos que eu completei 57 anos, no mês de abril de 1995, até essa data, eu era católico convicto, praticante, já tinha sido seminarista salesiano por 12 anos, fui quase padre, estudei durante 12 anos no seminário salesiano, nas casas de Dom Bosco. Mas, já com a idade de 57 anos, uma força misteriosa me fez comprar e ler as obras de Allan Kardec. Depois que eu li as obras de Allan Kardec, o chamado Pentateuco kardecista, ou kardeciano, que são 5 livros básicos da doutrina espírita,
eu sofri uma verdadeira revolução copernicana em minha fé. Eu senti, quando eu li os livros de Allan Kardec, de que as verdades nas quais eu acreditava como verdades absolutas do catolicismo, na realidade não eram verdades. Eu comecei a descobrir que eram mentiras, que eram inverdades. E por isso eu comecei a abandonar a fé católica. Abandonei oficialmente a fé católica e comecei a estudar o Espiritismo. Faz 16 anos que eu estudo o Espiritismo. Eu não sou espírita declarado. Eu me declaro em meus livros simpatizante do Espiritismo. Eu me declaro apenas simpatizante porque gosto da doutrina espírita, mas não sou adepto de nenhuma religião. Eu gosto do Espiritismo, por isso que eu digo, sou simpatizante. E já escrevi 5 livros, depois que me aposentei, quase todos baseados mais na doutrina espírita do que em qualquer outra doutrina. Isso mostra de que realmente eu sou simpatizante do Espiritismo. O último livro que eu escrevi, depois que me aposentei, eu já escrevi 5 livros, o último foi este aqui, intitulado Mentiras sobre Jesus, Desafio para o Diálogo Religioso. Foi lançado no dia 15 de abril do mês passado, num centro espírita aqui de Fortaleza, denominado Centro Espírita Simples como a Fé. Então, já faz 20 dias hoje, 20 dias que esse livro foi lançado. E estou aqui hoje para responder algumas perguntas sobre esse livro. Eu vou pedir à minha amiga Karina para me fazer as perguntas. O livro todo contém 100 perguntas e respostas. Mas a minha palestra vai ser de uns 30 minutos, então só vai dar tempo a responder a cerca de 10 perguntas. Então nós vamos iniciar com a primeira pergunta. Olá, professor Pinheiro. Agora vamos para a primeira pergunta. O que significa o termo mentira e a expressão mentira sobre Jesus, do título deste livro? Pois não, Karina. Vou tentar responder essa primeira pergunta dessa entrevista. Ou seja, explicar o significado do termo mentira e da expressão mentira sobre Jesus. Os que forem ler o meu livro vão encontrar essa resposta na chamada 4ª capa de meu livro, que é esta última aqui, é chamada de 4ª capa. Aqui vocês vão encontrar que eu uso o termo mentira no sentido de erro, engano, juízo falso, doutrina falsa, afirmação inautêntica, lenda, fábula, ficção, mito, etc. E a expressão mentira sobre Jesus é usada neste livro para referir-se a várias palavras e ações falsamente atribuídas a Jesus nos evangelhos, para satisfazer interesses cristãos. Ou seja, os evangelhos estão cheios de palavras e ações inautênticas de Jesus de Nazaré. É isso que eu comprovo neste livro, mostrando, através das pesquisas que eu faço, que muitas das frases atribuídas a Jesus nos evangelhos e muitas das ações também atribuídas a Jesus não são verdades históricas, mas são mitos, lendas inventadas pelos cristãos. Vamos agora para a próxima pergunta. Segunda pergunta. Jesus existiu, de fato, ou é apenas um mito? Boa pergunta. Essa pergunta hoje é causadora de muitas polêmicas, porque atualmente há muitos estudiosos que negam que Jesus tenha existido historicamente. Muitos hoje defendem a tese de que Jesus é simplesmente um mito e não um personagem histórico. Eu não defendo essa tese. Eu estudo essa maneira de ver Jesus, mas eu defendo a tese de que Jesus é um personagem histórico
e um personagem mítico. Ou seja, há duas maneiras de ver Jesus: a maneira histórica e a maneira mítica ou mitológica. Então é preciso distinguir duas maneiras antagônicas, frontalmente opostas de ver Jesus. O Jesus histórico, um personagem que realmente existiu na história, e o Jesus chamado mítico ou mitológico, lendário, fictício, criado pelos cristãos. Então, essa distinção entre o Jesus histórico e o Jesus mitológico, ela permeia todos os meus livros que eu escrevo. Sobretudo esse livro, Mentiras sobre Jesus, porque quando eu falo aqui de mentiras sobre Jesus, eu estou me referindo às mentiras a respeito do Jesus que realmente existiu na história e que os evangelhos atribuem muitas frases e ações a ele que não são verdadeiras. Elas podem ser verdadeiras mitologicamente falando, aplicadas ao Jesus mitológico, mas não ao Jesus histórico. Por exemplo, os evangelhos falam que Jesus nasceu miraculosamente de um parto virginal. Isso não se aplica ao Jesus histórico. O Jesus histórico nasceu de uma maneira normal como qualquer um de nós, através de relações sexuais de seus pais. Mas o Jesus mitológico, não. O Jesus mitológico nasceu miraculosamente de um parto virginal, por obra e graça do Espírito Santo. Então são duas maneiras antagônicas, frontalmente opostas, de ver Jesus. Não são dois Jesus, não há dois Jesus. Só existe um Jesus verdadeiro na história. Mas há maneiras opostas de ver a mesma pessoa de Jesus. O presidente Lula, por exemplo, foi visto pela maioria dos brasileiros como o melhor presidente que o Brasil já teve. Mas ele era visto por muitos outros brasileiros como uma verdadeira tragédia. Quer dizer, Lula, não houve dois Lulas, apenas um Lula, uma só pessoa, mas era vista de maneiras antagônicas. A mesma coisa o Jesus. Jesus, ele era visto no primeiro século só como uma figura histórica, um personagem histórico. Mas a partir do segundo século, terceiro, quarto século, aí começou a ser mitificado, mitologizado e passou a ser visto como uma figura mitológica, divina, Deus encarnado, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, único Salvador da humanidade, único que fundou a igreja verdadeira, único que fundou a religião verdadeira, o cristianismo dos cristãos. Nada disso se aplica ao Jesus histórico. O Jesus histórico não fundou uma igreja, não fundou uma nova religião, não nasceu de maneira miraculosa, não é filho de Deus, nem Deus encarnado, é uma pessoa, é um ser humano, simplesmente humano. É um profeta, foi um profeta, um sábio, um líder espiritual, mas não um Deus encarnado, ou o único Salvador da humanidade. O Jesus histórico é um ser pluralista, que nos ensinou o amor, nos ensinou um código de moral ou de ética universal, resumido na lei do amor. A única forma de religiosidade capaz de nos unir, de unir todas as pessoas deste planeta e todas as religiões. Enquanto o Jesus mitológico, chamado também de Cristo da fé, é um personagem altamente exclusivista, porque é a única verdade, o único caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, diz lá nos evangelhos. Eu digo aqui no meu livro que isso é mentira, que Jesus nunca falou isso. Jesus nunca disse isso. Isso é inverdade e mentira sobre Jesus. Um dos versículos mais citados dos evangelhos pelos cristãos é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Será que o Jesus histórico realmente disse isso? De maneira alguma. Isso é uma mentira atribuída a Jesus pelos evangelistas para defender a sua crença, a sua fé. A gente respeita, mas nós temos que tentar dialogar e debater em torno da verdade